Salve, salve galera que nos acompanha em chicopiraju.blogspot.com.br. Estou chegando aqui com os destaques, os resultados da quarta-feira do futebol. E tivemos pela Copa do Nordeste saindo o adversário do Ceará na decisão. Ceará que eliminou o Fortaleza do Rogério Ceni. O Bahia, o gol no finalzinho do Daniel, aos 42 do segundo tempo. Jogo complicado contra o Confiança. Primeira vez que a equipe do Sergipe chegou às semifinais e deu trabalho. Mas o Bahia vai para a sua oitava final de Copa do Nordeste. O atual campeão é o Fortaleza, que ficou aí pelo caminho. Mas Bahia e Ceará estarão fazendo a final da Copa do Nordeste. 2 jogos, 2 partidas aí para conhecermos o campeão. Campeonato Paulista, que tem jogo nesta quinta-feira, Santos e Ponte Preta, Bragantino e Corinthians. Teve zebra, né? E zebraça. São Paulo, mais um vexame. O último título do São Paulo foi em 2012 da Copa Sul-Americana. Título paulista já completou 15 anos. E o São Paulo mais uma vez fica pelo caminho e mais uma vez perdendo em seus domínios, né? Já aconteceu contra o Audax, já aconteceu contra a Penapolense, em competições internacionais já aconteceu contra o Tadieres, contra o Colón, contra o Defensa e Justiça, contra o Juventude pela Copa do Brasil, enfim, coleção de vexames do tricolor, desta vez contra o Mirassol, que saiu vencendo 2-0, 2 gols do Zé Roberto ali já na metade do primeiro tempo. Depois o São Paulo foi buscar, né, em 2 minutos, aos 35 e aos 36 do primeiro tempo, gol do Pablo, um golaço também do Vitor Bueno, mas já no finalzinho o São Paulo jogava melhor, mas no finalzinho ali, aos 35 do segundo tempo, Daniel Borges deu a vitória para o Mirassol. Quem não quis saber de surpresa foi o Palmeiras, que não jogou bem, é verdade, não jogou bem contra um remodelado Santo André, que já havia perdido 5 de seus titulares, vinha 5, 6 jogos sem saber o que é vencer no Paulistão, e o Palmeiras só no finalzinho com o gol do Felipe Melo de cabeça, depois de uma cobrança de escanteio, e quase ainda que não conseguiu, né? E o Marcos Rocha, depois já com tudo sacramentado num contra-ataque, 2-0 o Palmeiras e o Mirassol já se garantindo na semifinal. O Palmeiras hoje tem a melhor campanha antes do Bragantino entrar em campo, né? Os pontos continuam sendo somados. No troféu do interior, a Inter de Limeira ganhou de 2-0 da Ferroviária lá em Araraquara, gol do Tony Contra e do Murilo Rangel, e tivemos uma disputa de pênaltis entre Guarani e Ituano. Foram 16 cobranças, se eu não me engano, o jogo terminou empatado em 1-1. Vagninho e Gabriel Barros fizeram os gols, Vagninho para o Guarani e o Gabriel Barros para o Ituano, e nos pênaltis ninguém queria vencer, né? O Ituano errava, o Guarani errava, daí o Guarani fazia, o Ituano também fazia, até que finalmente todo mundo bateu, estava quase todo mundo batendo pela segunda vez já, os goleiros bateram. Aliás, os goleiros os melhores batedores foram os goleiros, né? Tanto do Guarani como também do Ituano. Melhor para o Guarani, que vai aí para as semifinais do troféu interior, a Inter de Limeira também. E quem também se garantiu foi a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto, que eliminou o surpreendente Novo Horizontino. Gols do Wellington Tanque e do Rafinha, 2-0 placar final, vitória do Botafogo de Ribeirão Preto. Tem o destaque aqui também, né? Campeonato Alagoano, vitórias do CRB, do Céu e do Asa. O Asa bateu o CSA pelo placar de 2-0. No Campeonato Baiano, primeiro jogo da semifinal, vitória do Atlético de Alagoinhas, 4-1 sobre o Juazeirense. Quartas de final do Catarinense, o Figueirense perdeu de goleada para o Juventus pelo placar de 4-1, sendo que os 2 últimos gols do Juventus já aos 41 e aos 50 do segundo tempo. Tivemos Campeonato Gaúcho, a definição aí das semifinais do segundo turno, Caxias campeão do primeiro turno, Grêmio e Novo Hamburgo empataram em 0-0, Ipiranga e Caxias 0-0, o Inter venceu a primeira após a paralisação, 2 gols do Paulo Guerreiro, 2 presentes do Aimoré, né? Inter 2, Aimoré 0, o Brasil ganhou do São Luís pelo placar de 1-0, o Juventude perdeu para o Surpreendente Esportivo pelo placar de 3-2. Tivemos também aí a vitória do São José sobre o Pelotas pelo placar de 1-0.
No Campeonato Mineiro, deu zebra também. O Cruzeiro, pela primeira vez neste século, está fora das semifinais do Campeonato Mineiro. Precisava vencer por 3-0 a Caldense, venceu só por 1-0, ficou reclamando de um pênalti ali no final, mas mesmo com um pênalti não daria, né? Seriam só 2 e o Cruzeiro ficaria de fora da final do mesmo jeito. Quem está na semifinal é o América Mineiro, que bateu 3-0 o RT. O Boa Esporte ganhou do Tupinambás por 1-0, Vila Nova 1, Coimbra 2, o Vila Nova caiu com esse resultado. O Atlético Mineiro vai pegar o América Mineiro nas semifinais e ganhou fácil, né? 4-0 da Patrocinense, os 4 gols no primeiro tempo. E Tombense e Caldense fazem a outra semifinal. O Rubens marcou o gol da Tombense 1-0 sobre o Uberlândia pelo placar de 1-0. Definido a final no Paraná, vai ser Atletiba. Mais uma vez, Coxa e Furacão decidindo o título. Cascavel e Atlético empataram em 0-0 no jogo de ida. O Furacão havia vencido pelo placar de 5-1. E o Coritiba, que havia vencido o Cianorte na ida por 3-2, venceu por 2-0, gol do Rafinha e gol do Maurício contra. 2-0 Coritiba e Atlético na decisão. Luta contra o rebaixamento no Campeonato Pernambucano. Vitória do Sport sobre o Vitória das Tabocas pelo placar de 1-0. Tivemos também campeonato italiano, vitória da Lazio 2-0 sobre o Brescia, o Lecce venceu o Udinese de virada pelo placar de 2-1. Tivemos a goleada do Sassuolo 5-0 sobre o Genoa, o Hellas Verona 3-0 no rebaixado Spal, 2 gols do Ibrahimovic, um do Çalhanoğlu, um do Rafael Leão e 4-1 a vitória do Milan sobre a Sampdoria. O Milan jogando muito após a paralisação, após a pausa, jogando muito bem o Milan. Fiorentina 4, Bolonha 0. Tivemos a vitória da Roma sobre o Torino pelo placar de 3-2. Campeão Juventus, né? 9º título consecutivo, agora só cumprindo tabela. O Cagliari 2, Juventus 0. Foram os jogos aí desta quarta-feira pelo Brasil e também pelo mundo, né? Tá aí os destaques aí pelo Brasil e pelo mundo, né? Destaque triste aí do esporte neste meio de semana, o falecimento do jornalista Rodrigo Rodrigues do Sport TV, trabalhou por muito tempo na ESPN. Fica aqui o destaque quanto traiçoeiro é esse problema aí do Covid, né? E nós tivemos aí o falecimento, ele foi diagnosticado, passava bem, de repente teve uma trombose aí não venosa, né? E não conseguiu se recuperar, infelizmente. Então tá aí os destaques do esporte deste meio de semana. A pandemia continua, a gente pede, continuando aí para as pessoas se cuidarem de quem gosta, né? É o que vale aí nesse momento em que a pandemia já quase chega a 90 mil vítimas apenas no nosso país. E no futebol, claro, o destaque da quarta fica a eliminação do São Paulo, sendo que o herói do Mirassol foi inscrito só na terça no Paulistão, treinou, chegou e jogou. E fez o que tinha que fazer, né? Conseguindo aí com que o Mirassol avançasse às semifinais da competição. Tivemos semifinais também do Campeonato Pernambucano, né? Semifinais do Campeonato Pernambucano, clássico, Santa Cruz e Náutico, o Sport lá lutando contra o rebaixamento. Percebe aí as equipes não indo bem nos estaduais, né? O São Paulo fora das semifinais no Paulista, o Sport lutando contra o rebaixamento no Pernambucano, o Cruzeiro fora das semifinais também aí no Campeonato Mineiro. E lá o Pipico errou o pênalti, Pipico que já havia perdido o pênalti na Copa do Nordeste, perdeu também no jogo com bola rolando, defesa do goleiro Jefferson do Náutico. Foi um grande jogo, né? Santa Cruz e Náutico, sempre um grande duelo. E daí a decisão foi para os pênaltis entre Santa Cruz e Náutico. E assim como Guarani e Ituano, meu amigo, já eu trago o resultado final aí deste jogo entre Santa Cruz e Náutico, porque realmente os pênaltis muito bem batidos, com exceção de um do Santa Cruz, que foi parar nas mãos aí do goleiro, né? Então tá aí os destaques também do Campeonato Pernambucano. Quinta-feira vai ter muita bola rolando também aí, destaque, claro, para o Campeonato Paulista.
onde nós teremos os duelos aí entre Bragantino e Corinthians. O Bragantino tinha a melhor campanha até o Palmeiras entrar em campo, mas na fase de classificação foi a melhor campanha do Paulista, não começou bem, foram 4 jogos sem vencer nas 4 primeiras rodadas, a saída do técnico Antônio Carlos, enfim, algo assim surpreendente. De repente engrenou o time, muitos dizem aí, até conspiram que a equipe não teria ficado parado durante a pandemia, teria mantido os treinamentos, o que é proibido, já que as aglomerações e os treinamentos esportivos estavam proibidos no estado de São Paulo. Ninguém sabe se a equipe treinou ou não, mas o Bragantino jogando um futebol assim redondinho e é favorito contra o Corinthians. É importante dizer que o Corinthians não entra como favorito contra o Bragantino pelo que vem apresentando. E o outro duelo, o duelo de Santos e Ponte Preta, que se estivessem em qualquer outro grupo do Campeonato Paulista não teriam passado para as quartas de final da competição. Então, 2 duelos aí, o Santos entra como favorito, mesmo não tendo ainda acertado um estilo de jogo, um esquema de jogo. O Santos entra como favorito contra a Ponte Preta, que lutou contra o rebaixamento até a última rodada e conseguiu carimbar o passaporte aí para essas quartas de final do Paulistão. E temos aí o duelo entre Bragantino e Corinthians, talvez um duelo mais equilibrado dessas quartas de final. Se esperava que o São Paulo fosse a equipe que fosse passar com mais tranquilidade, mas no futebol sempre fica provado que não existe essa de facilidade, que camisa não ganha mais jogo, e ficou provado ontem com o São Paulo, que jogou bem. São Paulo jogou bem, mas vem apresentando muitos problemas defensivos a equipe tricolor, e mais uma vez para no meio do caminho, não tem muita sorte, e ainda para alívio aí dos jogadores do São Paulo, não tinha torcedor no estádio, por causa aí da questão da pandemia de Covid-19, né? Mas os torcedores do São Paulo nas redes sociais, se tivesse torcedor no estádio ontem do Morumbi, com certeza teria dado algum problema. Mas enfim, meus amigos são paulinos aí, mais uma vez, mais um ano sofrido para o torcedor do São Paulo. Volto a dizer, o último título do São Paulo, a Sul-Americana do ano de 2012. É pouco para uma equipe com a tradição, com o peso da camisa que tem o tricolor paulista, né? Continuamos acompanhando aí as disputas de pênaltis entre Santa Cruz e Náutico. O Célio agora vai para a batida e jogou lá, né? Tá na rede, tá na caixinha, para alegria do torcedor do Santa Cruz. Santa Cruz na rede que a galera gosta, na rede que a galera quer. Tá aí o Célio fazendo para o Santa Cruz. O Náutico tem a obrigação aí de buscar o empate, tá bom? Então tá aí os destaques, né? A gente volta aí já para trazer também as informações dos jogos que nós teremos amanhã. Então vamos lá, fechando com os jogos desta quinta-feira. Red Bull Bragantino contra o Corinthians, o Santos encarando a Ponte Preta. Já falei bastante aí desses duelos, Bragantino e Santos para mim os favoritos, mas favorito não entra em campo. Ficou provado principalmente aí no duelo do São Paulo contra o Mirassol. O outro jogo da semifinal do Campeonato Baiano, lá os jogos das semifinais, ida e volta. Então, jogo de ida ainda, Jacuipense contra o Bahia com um time alternativo, já que a equipe entrou em campo nesta quarta aí, pela Copa do Nordeste. Com certeza a prioridade é a Copa do Nordeste. 2 jogos contra a equipe do Ceará na final e também na semifinal aí do Campeonato Baiano. O Campeonato Catarinense tem programado para hoje Marcílio Dias contra o Criciúma, o Brusque contra o Joinville e o clássico Avaí e Chapecoense. Um jogo às 4, o outro às 6 da tarde e o outro às 8 horas da noite. E hoje também o outro jogo da semifinal, onde lá do Pernambucano, né? Falei ali de Santa Cruz e Náutico. Santa Cruz perdeu um pênalti no tempo normal, mas não desperdiçou as chances nas penalidades. 7-6 foi a vitória do Santa Cruz sobre o Náutico nos pênaltis. Hoje tem Salgueiro contra Afogados. O regulamento lá em Pernambuco é um pouco diferente, né? Porque nós tivemos a classificação do Salgueiro e do Náutico direto para as semifinais, sendo que Afogados e a equipe do Náutico tiveram que fazer aí um duelo pelas quartas de final. Então foi como se fosse uma semifinal da semifinal, né? O Santa Cruz e o Salgueiro direto nas semifinais, enquanto que o Náutico, que foi eliminado, e o Afogados, que joga hoje contra o Salgueiro, tiveram que fazer um jogo
antes de chegar nesta decisão. Lembrando que o Santa Cruz já está na final do Campeonato Pernambucano, esperando aí o vencedor de Salgueiro e Afogados, que jogam às 7 horas da noite de hoje. Então, jogos desta quinta-feira, tá legal? Eu vou ficando por aqui, agradecendo você que nos acompanha, que curte, que clica, que compartilha, chicopiraju.blogspot.com.br. Sigo aí com o desafio das 25 flexões diárias, não tá fácil, dor no ombro e tudo mais, mas vale a pena, né? Então, fica aí também esse recado para você, tá legal? Um abraço para o torcedor São Paulino, que espera que dias melhores virão, para o palmeirense, que está mais otimista do que nunca, já que, volto a dizer, de 2008 para cá, só Corinthians ou Santos faturaram o Campeonato Paulista, né? O Palmeiras faturou em 2008, de 2009 para cá, só Corinthians ou Santos, com exceção do Ituano ali em 2014. Então, só Corinthians ou Santos nos últimos anos. Corinthians e Santos seguem na disputa, o São Paulo já deu adeus. Torcedor palmeirense um pouco mais animado. Uma ótima quinta-feira, a gente volta aí a qualquer momento com mais informações do esporte para você, tá legal?